Deus te chamou para você se sentir à vontade. Glórias Obrigado, a meu Deus. pastor. Para você se sentir à vontade. Irmãos, eu sou um observador, não só das Escrituras, mas das estações e dos tempos. Porque a Bíblia diz que nós devemos observar as estações para nós, então, entender a revelação da palavra de Jesus Cristo. Grande Deus. O próprio Senhor disse no Evangelho de Mateus que nos últimos dias haveria, então, muitos sinais. Dentre eles, ele disse, olha, nos últimos dias vai se levantar reino contra reino, nação contra nação. Ele disse que ia se levantar filho contra pai, irmão contra irmão. Deus de verdade. Ele disse que em muitos lugares vocês vão ver que a terra vai tremer, terremoto, e vai haver enchentes. Mas ele disse, ainda não é o fim, Glória a Deus. mas é um princípio de dores. E a observação aqui é que realmente o que Jesus falou há de se cumprir. E nós já estamos vendo os seus sinais. Glória a Deus. Aleluia. Talvez alguém não esteja espantado, nem admirado, e talvez ainda, com todos esses sinais, as pessoas ainda não se despertaram. Deus de poder. Mas uma verdade é que tudo quanto está escrito vai se cumprir. Glórias a E Deus. Jesus Cristo, ele vai voltar. Aleluia. Sabendo disso, então nós temos uma esperança. Uma esperança que para muitos já ficou de longe. Por causa das frustrações, decepções, pelejas, batalhas, conflitos e tantas outras coisas que abrangem a nossa vida no dia a dia. Muitos de nós estamos ainda lutando para alcançar o objetivo que nós almejamos. E queremos ver a nossa família abençoada mais do que nós mesmos. Porque outrora nós estávamos desgarrados, mas o Senhor foi tão bondoso conosco que nos trouxe para o seu aprisco. Aleluia. E colocou sobre nós o seu Espírito, nos deu essa liberdade de nós poder clamar ao céu e o céu responder para abençoar a nossa família. Aleluia. Mediante a tudo isso, nós podemos perceber que o Senhor, Ele não desiste de nós. E que Ele sempre vai nos encorajar em qualquer situação que você e eu, nós enfrentarmos. O Senhor sempre vai dizer, eu estou contigo. Glórias a Deus. Deus é um Senhor, Deus é algo que nos inspira, que nos encoraja e que nos impele a nós não desistirmos. Aleluia. Eu encontro pessoas variadas e muitas delas eu não a vejo porque converso por telefone, outras eu faço visita, e a maioria dessas pessoas o inimigo está tentando desencorajá-las. O inimigo está tentando frustrá-las. O inimigo está tentando fazer com que essas pessoas elas venham recuar, elas venham desistir. Porque o diabo não pode vencer um homem ou uma mulher se esse homem e essa mulher perseverar em obedecer a palavra de Deus e buscar a sua presença. Glórias a O Deus. diabo sabe, irmãos, que ainda que o inferno inteiro se levanta contra o homem e a mulher, ele não tem permissão de atingir, abater, ferir, se essa pessoa não der uma legalidade. Glórias a Deus. E é por isso que eu me alegro em Deus, porque o nosso Deus é um Deus não só que encoraja, mas Ele é um Deus que capacita. Aleluia. E Ele também é um Deus que cuida. Glórias a Deus. Mediante a toda essa construção ou estrutura ou base para que eu pregue o texto que nós lemos, eu estou falando isso porque o texto que eu vou pregar aqui nesta noite não é nada mais e nada menos do que uma construção de Deus para a restauração do seu povo chamado Israel. Glórias a Deus. Deus estava preocupado com a sua família. E quem diga que a família de Deus são só os anjos, os querubins, serafins, arcanjos e todos os seres angelicais que o Senhor criou no céu. Mas não. A família de Deus também somos nós. O próprio Jesus disse no Evangelho de Sinótico, quando a sua própria mãe foi o buscar, procurando aonde Jesus estava. E Jesus estava lá dentro do templo. E alguém disse para Jesus, olha aí, a tua mãe te procura. E ele disse, quem é a minha mãe? Deus te Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Quem são os meus irmãos? Os meus irmãos são todos vocês que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós somos uma família que o Senhor Deus escolheu.
chamou para você sempre ficar no estado de inocência, entenda isso. Glória a Deus. Deus te fez para você nascer, crescer, para você descobrir que você não é simplesmente um objeto, mas o Senhor te fez. Glória Então, a Deus. ser a qual Ele depositou dentro de cada um de nós a sua maior obra, o seu maior tesouro, que foi o Espírito Santo de Deus. Quando eu paro para refletir na Bíblia Sagrada, eu vejo que o meu Deus e o teu Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Ainda que as dificuldades estejam na tua frente, Ele vai estar lá. Ele prometeu. Isso está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 28 e no versículo 18 a seguir, Ele disse: ide e pregai o Evangelho. Isso. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulo, e eu estarei convosco todos os dias de vossas vidas até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não desiste, é um Deus que não abandona. Ainda que eu venha o abandonar, o próprio Jesus disse: ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Gloriosa a Deus. Eu olho para a história que nós vamos meditar. Eu vou ser bem preciso nessa explanação do texto, ou construção bíblica. A Bíblia refere-se a povos. Eu fico olhando para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E o Deus que se revela de Gênesis e o mesmo que se revela em Apocalipse, a história dele segue um rumo direto, não faz curva. Gloriosa a Deus. Não é? Porque algumas pessoas dizem que eu ouvi sempre um provérbio ou ditado, para vocês já entenderem, que Deus não escreve certo por linhas tortas. Eu digo, Deus não escreve por linha torta. Glória a Deus, glória a Deus. Deus endireita tudo que está torto. Deus Deus não escreve por linha torta. A Bíblia diz que o povo de Deus que saiu de uma terra do Egito, Deus o acompanhou. Veja, escute. Ei, Deus. Eu sei que nos dias de hoje as pessoas fazem muita acepção entre um e o outro, né, irmãos? Mas olha lá o cabelo do mar. Olha lá o vestido da irmã. Aleluia, Jesus. Olha lá o pastor da igreja. Deus de maravilha. Louvado seja. E as pessoas olham para onde não devem olhar. Deus. Porque se eu quiser ver Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não encontro Deus fora de mim, eu encontro Deus dentro de mim. Gloriosa a Deus. Nós precisamos de um processo tão grande para nós encontrar Deus. Vamos para a oração, para o jejum, propósito, votos. E muitas pessoas estão procurando um sinal de Deus. Tomara que Deus me dê um sinal, um relâmpago aqui, um anjo lá. Louvado seja. E o Senhor revelou na sua palavra, Evangelho de São João capítulo 14, 15 e 16. Ele disse: olha, se vós guardares as minhas palavras e os meus mandamentos, Glória a Deus. se vocês fizerem a vontade do meu Pai que está no céu, e guardar essas palavras que eu vos tenho dado, então eu e meu Pai viremos a esta pessoa, nos manifestaremos, nos revelaremos a ela, e nela faremos casa e morada. Gloriosa a Deus. Casa e morada. Tá bom, mas agora o Lindomar está usando óculos. Claro, a visão está faltando. Glória a Deus. E as pessoas começam a nos olhar. E começam a olhar para nós. Irmão, quando você olha muito para mim, é automático. Se eu olhar muito para o irmão, eu vou achar um defeito, meu irmão. Louvado seja. Aleluia. Se a senhora, o senhor olhar muito para mim, não vai ter jeito. Nós vamos conseguir enxergar o estado natural do homem e da mulher, ser caído. Louvado Nós vamos seja. chegar a falhas, e nós temos bastante. Mas quando nós estamos procurando Deus, nós começamos a procurar Deus dentro de nós. Gloriosa a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí Deus começa a se revelar. A Bíblia diz que essa história é tão bonita, que a Bíblia diz que por 7 anos esse povo estava sendo levado para o cativeiro. 7 anos. Teve outras épocas que o povo de Deus chegou aí para o cativeiro, 14 anos, 16, outros 20. Louvado seja Deus. Irmão, é por isso que nós precisamos muitas vezes de tempo para
mensagem. Porque tem muita gente, quando a gente fala, não consegue interpretar, entender o que significa isso. Glória a Então, Deus. quando está falando de cativeiro, está falando de uma prisão. Está falando que estão te levando para um lugar que você não faz mais o que você quer. Você tem que fazer o que é mandado. Louvado seja Deus. Eu me lembro que antes de eu ser crente evangélico, eu me lembro, lá, sei lá, 14 anos, hoje já estou com 50, mas nos meus 14 anos, eu me lembro, lá para um tempo dentro do ônibus, lá para um tempo, e o fiscal do ônibus, tinha fiscal dentro de ônibus naquela época, levaram lá para a delegacia, direto. Ô irmão, o que você fez dentro do ônibus? Não fiz nada, não me deram troco, eu cobrei o troco, me dá meu troco aqui. Sabe hoje no mercado, quando você vai no mercado, você passa lá a tua compra, e daí eles dizem para você, esses 50 centavos, 70, 80, R$1, pode ficar de oferta para o asilo, para isso, para aquilo, para aquilo outro. É o que eles fazem hoje, né? Não é? Faz o seguinte, vai lá no mercado amanhã, chega lá e faz a tua compra, e diz para eles assim, ó, faltou R$1, dá para deixar passar? Eles vão dizer, não. Não, passa. Passa. Não me deram troco, eu cobrei. Naquela época, era meu troco. Não importa quanto seja. Dá pra mim. Pronto. Por causa daquilo, eu fui parar na delegacia. Grande Deus, aleluia, Jesus. Eu fui preso por causa disso. Fui preso. Eu e meu irmão e mais um amigo. Mas era o desencrenqueiro. Viemos parar aqui na delegacia da... Não sei se era da mulher antigamente, aqui na Praça do Congresso. Nada estava ainda concreto, nós estávamos sonhando ainda, né? Enquanto nós estávamos dentro da viatura, e vai para lá e vem para cá, que tal o final de semana, tudo estava incerto. Mas quando nós chegamos na delegacia e que nós entramos dentro da delegacia, começou a cair a ficha. E nós começamos a pensar, puxa vida, será que nós vamos ficar presos por causa de 50 centavos? Grande Deus. Louvado seja Deus. A ficha começou a cair, aqueles 50 centavos nós podíamos ter deixado, podia ter dado mais R$2 para eles, se quiser. Mas não, fui preso. Eu, meu irmão e meu colega. Isso quando eu tinha 14, 16 anos de idade. Eu me converti com 18. E dentro da cela, com 7 homens e uma mulher, na mesma cela. E latrina, quem conhece o que é latrina aqui? Latrina? Um irmão conhece. Latrina é do tempo medieval, tempo primitivo. Na minha época, quando eu era ainda de uma maternidade, chamava de patente. O vaso que você hoje é dentro do teu banheiro, era dentro desse espaço onde estava 7 homens e uma mulher, e esse espaço era no chão, essa latrina era no chão, era um vaso. Então quem quisesse usar, todo mundo estava junto, parceria em tudo. E aquela noite eu comecei a olhar para uma janelinha que tinha, e o dia não clareava. Aquela noite não acabava para mim. Louvado seja Deus. E eu dizendo, Deus, faz esse dia clarear. Por quê? Porque quando o dia clareasse, não, mas ele está, tira nós daqui, na segunda-feira a gente trabalhar. E eles disseram, não, o delegado viajou, está passeando. Vocês vão ter que ficar aqui. Eu disse, não fico. E eles vieram trazer o pão, o café da manhã, aquele pão colorado. E eu disse, não vou comer isso aí. Não vou tomar café. Vou ter pique para tomar café aqui. Ele disse, vai ter que esperar o delegado chegar na segunda. Daí a gente sabe o que é um cativeiro. Aleluia. Louvado Jesus. seja Em cativeiro você não tem autonomia para falar nada. Cativeiro você é colocado lá e você é sustentado e alimentado como se fosse um animal. Aleluia. Jesus. Você não tem direito de ir e vir, perdeu o direito nem de falar, não quer te ouvir. Ali você está, quebra de limite. Eles estão dizendo, você infringiu alguma coisa que o sistema não gostou e nós vamos cortar a tua liberdade. Irmão, tem 3 coisas impressionantes na nossa vida que nós devemos privar. Primeiro, o dom da vida. Não é? Segundo, a liberdade que nós
esse cativeiro estava durando 7 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus libertou o seu povo, irmão. Depois de 7 anos, uma pessoa presa no sistema carcerário, ela sai de lá, e tem muitos que saem de lá e não entendeu o que é cativeiro. Volta para lá de novo. Louvado seja Deus. E alguém diga para mim, irmão, o que essa pessoa tem? Essa pessoa, ela não tem. Ela deveria ter, mas não tem. Aleluia. O que ela não tem é discernimento e linha de raciocínio. O diabo está oprimindo essa pessoa. Louvado seja Deus. Era o que o povo, ou seja, pelo menos aqui no texto, era os que os medianitas faziam com o povo de Deus. Eles estavam escravizando. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus tinha sido libertado e eles plantavam a plantação, e quando eles iam colher, os medianitas batiam. E eles se juntavam com outras tribos e eles vinham como gafanhotos sobre a terra. Ninguém podia resistir. E quem diga que plantou, colheu, até parece que é igual o dia de hoje, né? Que você faz uma horta lá na tua casa e você planta hoje, daqui uma semana, pronto, já nasceu. Até parece, né? Que era assim. Não era. Glória a ti. A Bíblia cita isso. A Bíblia cita 2 chuvas que tinha durante o ano, Zarode e Temporã. Era a chuva que dava ou em junho, ou que senão só em novembro. Chovia 2 vezes ao ano. É por isso que essa profecia de chuva, Zarode e Temporã está no livro de Apocalipse. Está no livro de Louvado Isaías. seja Deus. Porque é um tempo que Deus vai determinar, derramar as suas bênçãos, vitórias, milagre e prosperidade sobre a face da terra. Glórias a Deus. Glória a Deus. Era no início, na metade do ano e não só no fim do ano. Era o direito que eles tinham de plantar. Então eles iam lá e plantavam na chuva saródia, que era no começo da metade do ano, e eles esperavam 3 meses para colher, às vezes 4. E quando eles colhiam, já esperavam a próxima chuva, que era o final do ano, para plantar de novo e colher. Se não chovesse, a semente morria. E eles não tinham com o que comer. Não é que nem hoje não, hein? Louvado E se seja faltar comida na tua casa, você tem o Carrefour, você tem o Forte, o atacadista. Não existia isso. Eles Glória a plantavam Deus. para colher e comer. Se eles não colhessem, a família perecia, não tinha alimento. Então a Bíblia diz que esse povo, chamado povo de Deus, eles tinham sido libertos, eles Louvado seja estavam agora trabalhando, mas a escravidão permanecia. Eles não estavam lá no cativeiro, mas o inimigo vinha sobre eles e colocava eles debaixo de uma opressão. Por quê? Porque o inimigo levava todo o alimento que eles tinham e não sobrava muito. Seja Deus. Eu não sei se é eu que estou enxergando demais, mas nós estamos vivendo algo semelhante. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo uma escassez de tudo. Não era para nós estarmos como nós estamos. Louvado seja Deus. Não era para nós aceitar a situação que nós estamos. É Jesus. O pior de tudo é depois do crente se converter e depois de convertido se transformar numa pessoa, então agora, vamos dizer que conformada com a situação. Eu um crente conformado é um problema. Aleluia. Eu não posso ficar do lado de crente que se conforma com qualquer coisa. Glórias a Deus. Por quê? Porque o Senhor me promete aqui, ó, que o céu é o nosso limite. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz então que o povo plantava, o inimigo vinha colher. E eles ficavam lá, rabiscando o restinho, os rabiscos que ficavam lá, colhendo os rabiscos, que não dava para alimentar a família até na próxima chuva. Louvado Então a seja Bíblia diz que Jurubaal, Gideão, tem um texto, personagem aqui, que foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que ele começou a armar uma estratégia. Glória a Deus! Que tem alguém no meio do povo de Deus que enxerga a situação e resolve fazer uma coisa. Glórias a Deus. Glória a Deus. Porque se nenhum de nós resolver fazer alguma coisa, pode ser crente, vai para o cativeiro do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu me lembro da história de Martinho Lutero. História da igreja. E não é a igreja primitiva bíblica, não. É da nossa era agora. Glórias a Deus. Alguns centenas de anos atrás. Um revolucionário, como Deus usou tantos e está usando hoje ainda muitos. Aleluia. Para quê? Para mexer com os crentes conformados. Louvado seja Deus. Ah não, já construí a minha igreja.
Eu já tenho meus membros. Tá bom, a minha igreja prosperou. Agora já tem o obreiro que abre o culto. Glórias a Eu já Deus. tenho o irmão Éder, minha irmã Nani que louva. Aleluia. Já tem o irmão obreiro que pode deixar que a mulher aí Grande é Deus. mil e uma maravilha. Faz de tudo. Louvado seja Deus. É, aí era hora. Tá bom demais. Era tudo que eu queria. Agora eu Glórias vou a Deus. relaxar, vou descansar e vou sobejar. Crente conformado. Aleluia. Deus Se de conformou. general de guerra. A Bíblia diz que Jerubal, Gideão, olhou para a situação e viu o inimigo batendo e aqui, ó, esconder, para não morrer. Peraí, deixa ele sair. A hora que o inimigo saiu, ele disse: aí que vocês voltar de novo, peraí. E ele armou uma estratégia. Aleluia. Levou o alimento, levado. Ficou os rabiscos. Mas a Bíblia diz que antes do inimigo bater, ele não se contentou com os rabiscos que eles deixavam. Antes dele chegar, ele foi lá e colheu um monte de Glórias trigo a Deus. e levou lá para o lagar, Maravilha. escondido. Aí eles vão bater, mas a quantidade para minha família eu vou pegar. Aleluia. Não vou deixar minha família morrer de fome, não. Glórias a Deus. E ele pegou e levou lá para lá. Uma estratégia para proteger, abrigar, sustentar, alimentar sua família. E a Bíblia diz então que o Senhor Deus começou a olhar aquilo, porque não tinha ninguém ali no meio que tivesse tomado uma atitude dessa. Louvado seja Deus. E Deus olhou para Jerubal e disse: opa, tem algo desse camarada aí que eu posso utilizar. Aleluia. Isso, você sabe, né? Alguma utilidade tua, uma dimensão de Deus, uma dinâmica de Deus naquilo que você já Glórias a tem. Deus. É uma bomba. Deus de maravilha. Hein? Porque tudo que Deus te usa hoje, tudo que Deus age na tua vida, é porque você já recebeu lá dentro. Já está discutindo. Aleluia. Glórias a Deus. Estava dentro de você, Deus colocou dentro de você lá no ventre. Aí quando o Espírito de Deus vem sobre você, explode. Glórias a Deus. Deus só está esperando você vir. Na hora que você vir, Deus aciona aquilo que Ele colocou dentro de você, lá no ventre da tua mãe. Louvado seja Deus. Não vai ter aquele irmão que não cantava nada, mas agora canta. Não, ele já cantava dentro do ventre. Você que não sabe isso. Aleluia. Ele já saiu do ventre lá dentro louvando a Deus. Isso. Só porque tinha que passar pelo processo transitório. O irmão é uma bênção para evangelizar, pregar. Isso e nada. Já saiu pregador do ventre. Glórias a Deus. Gentil. Para trazer a palavra de Deus lá do ventre. Jesus amado. Aleluia. A Bíblia diz que Jerubal, ele foi esconder o trigo, foi lá amarrar o trigo no lagar. E Deus olhou e disse: imagina, tá bom? Ei, Deus não fala sozinho, para com isso, irmão. Tá bom? Para ele manifestar aqui embaixo, já temos uma situação que o próprio Jesus, uma condição que Jesus deixou. Tá bom? Deus não fica falando sozinho. E o próprio Jesus disse: ó, onde estiver 2 ou 3 pessoas aí reunidas, tem que ter diálogo. Aleluia. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidas, eu estou ali. Porque é isso aí, eu quero diálogo. Glórias a Deus. Quero me envolver. Isso, qual é o teu problema? Fala pra mim o que tu quer. Parece não, já não é ficar triste, não. Já estou sozinho aqui, não tem problema não. Vou te dar um calmante aí pra você relaxar e dormir. E quando tu acordar, o milagre já está ao teu lado. Aleluia. Você quer conversar contigo, comigo? Saber qual é a tua situação, qual é o teu problema? O que você está pensando? Ah, Deus não sabe, não sabe. Mas Ele é um Deus de diálogo. Glórias a Deus. Não de monólogo, de diálogo. Você fica falando sozinho. Deus olhou e disse: olha aí, imagina, Deus. Ninguém pode prescrutar a mente de Deus ali. Mas imagina Deus conversando lá no céu. Os anjos, arcanjos, querubim, tudo ali. E eles tudo adorando a Deus. E dizendo: olha aí, Senhor, teu povo lá embaixo, 7 anos já estão assim. O Senhor vai deixar mais 7? Louvado seja E o Deus. Senhor está dizendo: estou esperando alguém entrar em movimento lá embaixo. Deus de poder. Daqui a pouco, olha, o senhor tem visto aquele menino lá, aquele moço lá? Estou olhando para ele. Olha lá, ele está malhando o trigo no lagar. Meu Deus. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas é estratégia. Glórias a Deus. Sabe que a estratégia dele é boa? Penso eu, Deus falando lá no céu com os arcanos, querubins, serafim. Disse assim: não, vamos usar essa estratégia dele aí. Senhor, o senhor vai usar? Vou. Glórias a Deus. Glória a Deus.
de Gideão, seu pai. Glórias a Deus. De repente, quando Gideão olha para o lado, opa, o que foi? Onde é que tu veio? O que foi? Chega aqui, não fala, não faz nada. O teu? Quem tu és? E aí o anjo responde: e varão valoroso, Aleluia. vai nessa tua força, Glórias a Deus. porque o Senhor é contigo. Maravilha. Ei, foi? Por que tá falando isso para mim? Glória a Deus. Tá dizendo isso para mim por quê? Tá vendo a luta que nós temos aí, a peleja? Eu estou me escondendo para lembrar minha família e não morrer. Foi? Grande. Glórias a Deus. Aleluia. Continua o que tu está fazendo, porque o Senhor será contigo. Ele te usará para livrar todo o Israel. Seja Deus. Aleluia. Como é que é? Repete, isso é contigo mesmo. Não é com você, é só nós dois temos aqui. Isso, eu vim aqui porque o céu te enxergou e está vendo que tu tem um bom plano. Só porque esse projeto, esse plano aí só funciona se o Senhor ser contigo. Glórias a Deus. Eu vim aqui para dizer que o Senhor é contigo. E Maravilha. ele disse: ah, é? O Senhor é comigo, é? Até parece que tu não sabe o que está acontecendo aqui. Se o Senhor é conosco, porque todo esse mal nos sobrevém? Por que o inimigo está nos aprontando e prevalecendo? Por que as nossas famílias estão encolhidas e todas as vezes que nós plantamos não conseguimos colher? Cadê as maravilhas do nosso Deus que nossos pais nos contaram? Deus. Histórias que estão gravadas no nosso coração, como o Senhor tirou os nossos pais da terra do Egito e livrou com um braço forte, abrindo o mar vermelho e derrotando todos os seus inimigos. Glórias a Deus. Maravilha, Jesus. O anjo olha para ele e diz de novo: eu já não te hei dito, vai nessa tua força, Aleluia. e o Senhor livrará Israel pelas tuas mãos, e tu vai abater a todos eles, os medianitas. Eu estou falando de aproximadamente mais de 50 milhões de pessoas armadas, Seja um Deus. exército. E o anjo disse: você vai abater todos eles como se fosse um. Aleluia. Glórias a Deus. Está vendo como Deus vê os povos, as nações? E aí eu boto o teu problema. Está vendo como Deus olha o teu problema? É um monte, né? E Deus está dizendo: na hora que eu resolver um, todos os teus problemas. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz então que agora o anjo está convencendo de Deus. É que nem Moisés lá no Horebe. Porque Deus tem que te convencer e me convencer. Irmão, ninguém consegue me convencer. Louvado seja Deus. Ainda que seja pregando a Bíblia. Deus de bondade. Pode chegar alguém para mim e vem pegar a Bíblia para mim. Qualquer um. E eu achei a mesma coisa. É a mesma, sim, que está escrito aqui. Eu prego para você, você prega para mim. Os pastores, pregador, prega! Não acontece nada. Louvado seja Deus. Porque a obra de Deus, ela usa o homem, mas não é o homem que faz a obra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.